cobrado na questão, né? O que está sendo cobrado na questão é o quesito de montante. O que é montante? Ou alguns livros antigos chamam de capital final. Montante ou capital final nada mais é como o valor total da operação, ou seja, aquilo que você investiu somado àquilo que você ganhou após a operação. O saldo que você acabou inferindo nessa operação. Você poderia ter ido mal na operação. Se essa operação for uma operação de risco, o montante ele não necessariamente é maior do que o valor inicial, do que o investimento inicial. Se for um investimento de risco, o seu montante pode acabar sendo um valor menor que o investimento inicial. Nessa operação, o montante acabou sendo superior ao valor inicial, né? O que é o montante? Temos como montante a soma do valor inicial, valor ou investimento inicial. Alguns livros chamam de capital inicial, então é a soma do capital inicial com o valor ganho ou perdido na operação. Então, nessa situação em especial, o que a gente consegue identificar? A gente consegue identificar que o montante ele vai ser a soma dos 100 mil, valor inicial, mais os 10 mil. Ora, 100 mil mais 10 mil vão dar 110 mil. Então, o montante corresponderá a 110 mil reais. Muito bem, então já entendemos que o montante, em última análise, nada mais é do que o capital inicial, mais os juros que você acaba ganhando na operação. O que significa juros do ponto de vista técnico? E a gente vai voltar no quesito juros na próxima aula. Mas eu posso falar aqui rapidamente. Juros nada mais é do que uma promessa do operador da operação, do banco ou da corretora, de que no momento em que você emprestar o seu dinheiro a essa entidade, ela lhe promete entregar o seu ela lhe promete pagar por esse empréstimo feito por você sem qualquer tipo de ônus à pessoa que emprestou esse dinheiro. Essa é a ideia conceitual de juros. Eu juro, vou falar aqui brincando, né? Não é por isso que é chamado de juros, mas só para motivar. Eu juro a você que está me emprestando dinheiro que após essa operação, além do seu dinheiro intacto, eu ainda vou te dar tantos % por esse aluguel que você acabou concedendo do seu dinheiro para mim. Essa é a ideia de juros. Esses juros, somado ao capital inicial, ao dinheiro que você me emprestou, gera o que a gente chama de montante. Tudo bem? Bom, acontece que se a gente fizer uma comparação daquilo que você ganhou ao final da operação, ou melhor dizendo, o acúmulo, o montante, e comparar aquilo com o valor inicial do processo,
A razão entre esses dois valores gera um númerozinho, e esse número ele é muito importante para questões mais complexas. Por exemplo, nessa situação, se eu pegar o montante e dividir pelo capital inicial, ou seja, os 110 mil, e dividir pelos 100 mil, que foi o investimento inicial, eu cortando os 3 zerinhos, cortei mais um zerinho aqui com outro, encontro 11 décimos, ou se você preferir, o decimal 1,1. Esse decimal 1,1, ele não é tão inocente quanto você está imaginando nesse momento, se é que você está imaginando alguma coisa. 1,1, ele diz quase tudo o que ocorreu na operação. Vamos entender por que eu estou falando isso. 1,1, ele, em última análise, ele nada mais é do que a soma do inteiro 1 mais 0,1. Ora, não te falei nada demais, pessoal. Se eu pegar o inteiro 1, o 1, e somar com 0,1, eu volto a ter 1,1. Só que se você olhar esses termos separadamente, esses termos representados na sua forma percentual, o número 1 é a mesma coisa que 100%. E o mais importante, esse 0,1 corresponde a 10%. 10%, esse que é justamente o valor percentual do investimento. Percentualmente, no início do processo, eu jurei a você te dar 10% pelo dinheiro que você me alugou. Então, esse número que aparece aqui, 1,1, que é a soma de 1 com 0,1, identifica tudo o que aconteceu na operação. Você me deu um determinado valor, esse valor vai ser entendido como sendo o valor total, e eu te ofereci mais 10% desse valor. Então, esse númerozinho mágico que aparece para mim, ele é extremamente importante, né? Se você observar, esses 110 mil nada mais é do que os 100 mil que você investiu inicialmente, e pegar os 100 mil, jogar para o outro lado, ele fica multiplicando, né? E multiplicá-lo por 1,1. Esse fator multiplicativo de 1,1 é justamente o que indica que nesse investimento houve uma promessa de aumentar o seu investimento inicial em 10%, né? Se você separar o 1,1 nesses dois elementos, fica ainda muito mais fácil de entender. 100 mil multiplicado por 1 mais 0,1. Aqui os 10% de novo aparecendo nessa operação. Esse fator que está multiplicando 100 mil, por isso que a gente chama de fator multiplicativo, vai aparecer com muita frequência, mas com muita frequência mesmo, em várias questões de porcentagem. Então, ó, esse elemento aqui tem um nome técnico, chama-se fator multiplicativo. E esse fator multiplicativo, ele vai aparecer não somente nessa questão, mas em várias questões. Em várias questões, né? Isso significa, tecnicamente, o seguinte. Isso significa, por exemplo, que se o meu investimento inicial continuasse sendo de 100 mil,
mas o meu ganho não seria de 10%, e sim de 25%, então, um investimento. Vou até utilizar os termos que eu já estou utilizando com vocês. Se o meu capital inicial foi de 100 mil reais, só que agora eu estou prometendo uma taxa de juros de 25% ao ano. Olha aí, termos técnicos aparecendo. O meu montante no final dessa operação será o valor inicial, 100 mil, multiplicado por 1 mais 25% escrito na forma decimal, 0,25. Ora, 100 mil multiplicado, no caso, por 1,25, nada mais é do que 125 mil. Então, observa como o meu cálculo ele foi mais eficiente, mais rápido, mais objetivo, né? Porque eu automaticamente, observando a minha taxa de juros, o meu valor percentual de juros, eu automaticamente joguei no meu fator multiplicativo e já encontrei a resposta final. Tá certo? Então, a moral dessa história é que existe o cálculo do montante, que nada mais é do que o valor inicial multiplicado pelo fator, desculpa a redundância, pelo fator multiplicativo 1 mais I, aonde I é essa taxa de juros que é prometido pela operadora, pelo banco, pela pessoa que você está se relacionando financeiramente. Tudo bem? Então, com isso, a gente tem a primeira parte, vamos dizer assim, da nossa aula, tratando desse conceito extremamente importante chamado fator multiplicativo, tá certo? Vou pedir agora para você fazer o seu primeiro print da noite, é o seu print time. Você printou aí e a gente vai revisar tudo que foi falado aqui no nosso PPT. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso PPT. Dá uma olhadinha aqui no PPT, rapidamente. Temos que o fator de multiplicação, quando for um fator de multiplicação de acréscimo, você vai ter o valor inicial, o valor que foi investido, o valor P, multiplicado por 1 mais o X%, né? Aquilo que você recebeu como promessa do banco, né? E esse X% está sendo representado pela letra I agora. 1 mais I é o tal do fator multiplicativo ou fator de multiplicação, né? Imagina uma situação um pouquinho diferente, né? Você tem um bem que você sabe que esse bem, ao longo de um certo período, ele vai perdendo o seu valor, né? Existem inúmeros casos, né, de coisas que você tem e que, com o passar do tempo, aquilo vai perdendo valor, né? Carros, computadores, aparelhos eletrônicos, celulares, com o tempo as coisas vão perdendo o seu valor. Algumas perdem seu valor numa velocidade maior do que outras, né? O carro tem aí uma narrativa de que o carro a cada um ano vai perdendo aí 10%, vai perdendo, dependendo do carro, até mais do que isso, né? Celulares, algumas marcas de celular perdem o seu valor mais rápido do que outros, né? Existe também uma narrativa entre marcas, Samsung e Apple. Então, existem situações, existem bens que num determinado ciclo temporal, eles vão perdendo o seu valor. Então, a gente está aqui trabalhando com uma narrativa muito presente, né? De que um carro ele perde seu valor anualmente em 10%. Então, um carro que custa 50 mil reais, ele vai passar a custar quanto no ano seguinte, né? Utilizando como base de referência essa narrativa. Então, chamando de exemplo 3,
chamando de exemplo 3, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar, fazendo, claro, uma comparação com tudo que a gente observou anteriormente, que existe, nesse terceiro exemplo, continua existindo um investimento inicial. A gente não pode obter um carro, um bem, a princípio, sem um investimento inicial, mesmo que esse investimento inicial não seja seu, mesmo que alguém tenha dado esse bem a você, alguém iniciou esse processo, né? Alguém iniciou um processo desse investimento inicial. Então, esse investimento inicial, vamos supor que tenha sido de 50 mil, como disse aí o exercício, o exemplo. E existe uma narrativa de que a cada ano que passa, esse bem é desvalorizado em 10%. Então, observa que agora esse bem está sendo desvalorizado em 10%. Então, passado um ano, logo, passado um ano, o que a gente vai ter? A gente não vai ter mais esse bem custando 50 mil reais. Né? Quanto vai custar esse bem? Bom, ele era de 50 mil reais e a gente perdeu 10% de 50 mil reais. Então, observa que o padrão do raciocínio continua, né? Só que aí, em vez de eu estar ganhando nessa operação, eu estou perdendo. Eu estou perdendo 10% do que era antes, né? 10% do que era antes. O que era antes? 50 mil. Então, seriam 50 mil menos, corto 2 zerinhos com 2 zerinhos, fica 500 vezes 10, 5 mil. E 50 mil menos 5 mil são 45 mil. Então, agora você pode entender que, ao final dessa operação, o seu montante foi de 45 mil. Pronto. Se a gente fizer as comparações que fizemos anteriormente com essa nova situação, ou seja, comparar, fazer uma razão entre o valor que você entrou na operação com o valor que você terminou a operação com o valor que você entrou inicialmente na operação, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai ter R$45 mil, o valor final da operação. 50 mil é o valor que você investiu inicialmente. E, naturalmente, 45 mil dividido por 50 mil, se você observar, divide os dois valores, faz assim, ó, divide os dois valores por 5. Por 5 mil até. 45 mil divididos por 5 mil dá 9. E 50 mil divididos por 5 mil dá 10. Ou seja, a gente encontrou o decimal 0,9, né? E se você pensar bem, né, você pode transformar esse 0,9 num raciocínio bem simples. Você pode pegar esse 0,9 e entender que ele é o mesmo 1 que iniciou o seu raciocínio anteriormente, só que agora não somado, agora subtraído de 0,1, dos 10%. Então, mais uma vez, eu posso entender a existência de um fator multiplicativo.
Só que agora esse fator multiplicativo ele não é um fator de acréscimo. Eu não estou acrescentando o meu investimento inicial. É um fator de decréscimo. É um fator de perda, né? Porque agora eu tinha, vê se eu estou certo, eu tinha R$50.000, multipliquei isso por 1 menos 0,1 e, naturalmente, isso acabou gerando o valor final de 45.000. De fato, né? 50.000 multiplicado por 0,9 vai dar 45.000, né? Basta que eu pegue o que está dividindo e passe para o outro lado multiplicando. Eu vou chegar no mesmo lugar. Então, mais uma vez aqui, eu tenho um fator de multiplicação. Um fator multiplicativo. Só que esse fator naturalmente multiplicativo, ele tem uma outra função, ele é um fator agora de decréscimo, né? Então, isso nos gera um resumo teórico interessante. Sobre essa questão dos fatores multiplicativos, sobre essa questão dos fatores multiplicativos, a gente tem duas condições e quais seriam essas condições? Se eu utilizar o fator multiplicativo 1 mais I, onde I é aquela taxa de juros, a perda de 10% ou o ganho de 25%, se eu estiver somando, esse fator multiplicativo é um fator multiplicativo de acréscimo. E da mesma maneira, se eu agora pensar não em 1 mais I, se eu pensar agora em 1 menos I, naturalmente que esse fator não vai ser um fator de acréscimo, ele vai ser um fator de decréscimo. Naturalmente, né? Isso aqui faz absolutamente todo sentido. Correto? Então, em cima disso aqui, a gente pode facilitar e muito as nossas contas. A gente pode facilitar e muito o nosso raciocínio baseado, né, pensando em matemática financeira e comercial. Tá certo? Vamos dar continuidade à nossa teoria, né? Vamos só aqui fazer um revivalzinho. A gente iniciou falando sobre o quesito de porcentagem, definimos porcentagem, passamos pela definição bem lúdica, né, da regra do do, de, o, da, que é um princípio multiplicativo. A multiplicação está muito vinculada à porcentagem. Posteriormente, eu falei sobre os fatores multiplicativos de acréscimo e de decréscimo. Aqui eu estou mostrando o slide do fator de decréscimo, certo? Do fator de decréscimo. Agora imagina essa situação aqui, né? Vamos pensar nessa situação em especial. Um comerciante, ele pretende vender uma mercadoria a um preço de R$120. A procura pela mercadoria foi tão grande que o comerciante, no mês seguinte, aumentou a mesma mercadoria em 20%. Percebendo que a procura continuou desenfreada, optou por aumentar a mercadoria em 20% no outro mês. Qual o valor da mercadoria após os 2 meses de aumento? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o valor seria o mesmo se o comerciante aumentasse em uma única vez, em 40% o valor da mercadoria? A pergunta que está por trás da letra B, ela é bem interessante, né? É uma pergunta muito conceitual. Na sua opinião, aumentar uma mercadoria em 2 tomadas de 20% num período e 20% no período subsequente, é exatamente a mesma coisa de se aumentar 40% num único período?
Essa é uma pergunta bem interessante e é uma pergunta que trata mesmo da parte mais comercial da matemática financeira, né? O que vai trazer de diferença nesses dois argumentos, né? E na letra C, em quantos por cento o valor da mercadoria deverá ser reduzido para que o preço da mercadoria volte a ser o que era antes? Ou seja, continuando essa ideia, e se aumentar 2 vezes de 20, fazer 2 aumentos sucessivos de 20%, se é a mesma coisa que aumentar uma única vez 40%, será que se eu tenho um valor após esse aumento, se eu descontar 40%, eu volto a ter o preço que eu tinha antes? Aumentei em 40% alguma coisa. Se eu reduzir em 40%, eu volto a ter o valor inicial? Interessante essas perguntas, porque mexe muito com o conceito de porcentagem. Desculpa, com o conceito de porcentagem. Isso vai abrir um pouquinho a sua mente. As respostas, elas não são tão óbvias, elas não são tão elementares. Então, isso vai dar a você um know-how. Você vai entender um pouquinho mais, você vai experimentar um pouquinho mais esse ambiente das porcentagens. Então, vamos responder a primeira pergunta. Respeitando rigorosamente o contexto da questão. Houve um aumento de 20% e um novo aumento de 20% no mês subsequente. Qual é o valor da mercadoria após esses 2 aumentos? Bom, vamos lá. Então, isso já é uma questão, né? A questão de número... Já deve ser a questão de número 1, talvez? É isso, né? Questão de número 1. Então tem aqui questão 1, letra A. Não, aliás, vamos primeiro fazer uma timeline do que aconteceu. Existiu uma mercadoria cujo preço inicial é de R$120. Tá certo? O comerciante, observando que a procura era grande, o que ele fez? Ele aumentou essa mercadoria em 20%, né? Ele agiu sobre o mercado. Ele aumentou em 20% a sua mercadoria. Isso vai gerar um valor. Valor esse que a gente vai calcular daqui a pouquinho. E aí o que ele fez? Ele observou que a mercadoria continuava sendo muito procurada. O que automaticamente ele fez? Ele pensou em, de novo, aumentar essa mercadoria em 20%. Gerando o valor final. Certo? Esse é o contexto original da questão. Então, você já aprendeu o fator multiplicativo e você entendeu já que quando eu quero aumentar alguma coisa, no caso em 20%, eu devo pegar o valor inicial, R$120, e multiplicar por 1 mais a taxa, no caso 20% de juros, a taxa de juros de 20%, isso corresponde a 0,2. Ou seja, 120 multiplicado por 1,2. Isso naturalmente vai dar 144. Então, o primeiro aumento já foi encontrado. R$144. Não é isso? Bom, agora, qual é a próxima jogada? A próxima jogada é o mesmo comerciante observou que a procura continuava muito alta, continuava muito grande. O que ele fez?
ele aumentou esse valor em 20% de novo. Então, o que ele fez? Ele pegou esses R$ 144 e aumentou em 20% de novo. Agora ele pegou 144 e multiplicou por 1,2. Meu diretor, faça as honras para mim. 144 vezes 1,2. 144 vezes 1,2. Deu 172,80. 172,80. Ou seja, o valor final da mercadoria ficou em R$ 172,80. E com isso a gente responde a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual é o valor final da mercadoria após esses dois aumentos? R$ 172,80. Muito bem. Vamos agora para a segunda pergunta, que é a seguinte. Bom, beleza. Mas eu acho que isso está dando muito trabalho. Não era melhor, não era mais fácil você pegar esses dois aumentos e fazer num único período? Bom, vamos testar, né? Então, a nova timeline é o seguinte. Ele tinha R$ 120 e ele fez um único aumento de 40%, de 20% mais 20%. Portanto, um aumento de 40%. Bom, quando ele aumenta 40% de 120, utilizando a técnica do fator multiplicativo, a gente vai ter 120 multiplicado por 1 mais 0,4. Ou seja, 120 multiplicado por 1,4. Meu diretor, faça as honras. 120 vezes 1,4. Diretor? 120 vezes 1,4. 168. 168. Ou seja, o valor acabou sendo diferente. Aliás, né? Acabou sendo menor. E por que isso acontece, né? Afinal de contas, eu acabei aumentando o mesmo percentual. Né? Numa última análise, aumentar 20% e depois aumentar 20% deveria ser a mesma coisa que aumentar 40%. Pois é, deveria. Mas existe aqui um paradigma que precisa ser quebrado. Né? Por que aconteceu que aumentar 20% no primeiro momento e aumentar 20% no segundo momento acabou ficando um valor maior do que aumentar 40% de uma vez só? A resposta é a referência do seu aumento. Observe que o segundo aumento que você fez, né, o segundo aumento feito, não está mais relacionado a 120, está relacionado a um novo valor de R$ 144. Você antes tinha 20% em cima de R$ 120. Agora o seu segundo aumento de 20% está em cima de R$ 144. Obviamente que isso gerou um valor maior. Quando você compara o que você fez na letra A com o que você está fazendo na letra B, você está aumentando 40% em relação a R$ 120, uma referência menor do que R$ 144. Então, isso faz a diferença na sua conta. Não precisa ficar preocupado se foi maior ou se foi menor, mas certamente é diferente. E por que é diferente? Porque a sua base de cálculo é diferente. O seu início de cálculo é diferente.
Antes o seu início de cálculo era 120, depois passou a 144. 20% de 120 não é a mesma coisa de 20% de 144. É óbvio que vão haver diferenças. 40% que você está calculando é em cima de 120. É óbvio que os valores vão ser diferentes. Independente de um ser maior e de outro ser menor, eles são necessariamente diferentes. E isso faz com que a gente observe que aumentos sucessivos tendem a dar valores maiores do que aumento de uma tacada só. Tá certo? E isso vai nos dar uma certa dica do que vai acontecer na letra C. Mas a letra C a gente só vai responder na próxima aula, daqui a pouquinho, tá certo? Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.